Fala galerinha legal, aqui é o Teacher Edgar para mais algumas dicas e dar continuidade também nos estudos de inglês. Hoje a gente vai ver o The Future. A gente vai revisar aqui todos os tempos verbais que englobam o future. Vamos ver que existem dois tipos, de formação do future, com o going to e com o will, que é o que a gente vai ver aqui em primeiro. Então tá, o simple future é formado, nesse primeiro aqui que a gente vai estudar, ele é formado com o auxiliar will, mais o verbo principal no infinitivo, sem a partícula to. Então aí temos alguns exemplos. I will go to England next year. We will study in London. Will you be busy this afternoon? Então percebam que o verbo mesmo não é conjugado, assim como na língua portuguesa. Ele é formado com um auxiliar que aparece antes, do verbo principal. No caso aqui, o auxiliar will. Qual que é então a formação do will? O sujeito primeiro, pode ser um pronome ou um nome, e na sequência o auxiliar will. Então ele pode ser usado na forma contraída ou não contraída. Então I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Percebam que ao lado ali, tem ali as formas contraídas dessa formação do simple future com will. A forma negativa, a gente acrescenta o not na sequência do will, ou a gente pode usar a forma contraída, na verdade, que é a mais comum. I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want, you want, they want. Também pode ser usada na forma contraída ou não. Na forma interrogativa, o movimento que a gente vai fazer aí do auxiliar é colocá-lo no início da pergunta, assim como os outros verbos auxiliares, A gente coloca ele, faz esse movimento para o início da pergunta. Então, will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Então aí é só para fazer a pergunta, fazer esse movimento aí do auxiliar para o início da frase. Aqui mais uma forma de mostrar a negativa e a interrogativa, para ficar mais claro. E quais são os usos do simple future? Basicamente, para expressar a provável realização de alguma ação no futuro, sobretudo quando essa ação ou acontecimento dependerem de circunstâncias externas e não da vontade ou intenção de alguma pessoa. Então, alguma coisa que você acha que vai acontecer, não tem nada ainda comprovando, não tem evidência nenhuma hoje que esse acontecimento ou esse evento irá acontecer. Tem ali um exemplo para deixar claro. Wait a few minutes. I think it will stop raining soon. Então esse I think é eu acho, não tenho nenhuma certeza de nada. Eu acho que vai parar. Então quando a gente acha alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer no futuro, usamos o will. Usamos o will também quando a gente vai se oferecer para fazer alguma coisa para alguém. I'll make you some hot soup. Então ali estou me oferecendo para fazer a sopa, I'll make you some hot soup. Então também quando a gente se oferece para fazer alguma coisa para alguém, usamos o will. Usamos o will também para fazer promessas. We'll be there by 8. Don't worry. Usamos também o simple future para falar de algo que você acabou de decidir. Will é utilizado para falar de decisões rápidas, tomadas durante uma conversa. I'll buy Aaron a surfboard for his birthday. Então, eu estava conversando
com alguém a respeito de alguma coisa e não sabia o que comprar, né, para o Aaron no aniversário, e eu decido, I'll buy Aaron a surfboard. Né? Então, tomei aquela decisão ali no momento da conversa. É possível também formar o Simple Future com o shall. Shall é usado no lugar do will para perguntar sobre decisões, fazer ofertas ou dar sugestões. Nesses casos, só usamos o shall com I ou we. Né? E esse verbo modal raramente é empregado no inglês britânico, ele é mais comum. Desculpa. Esse verbo modal raramente é empregado no inglês americano, né? Ele é mais comum no inglês britânico. Shall we meet at the restaurant? Já o Future Continuous, como todos nós já vimos em vídeos anteriores, né, os tempos verbais continuous, eles precisam de um verbo to be ali para funcionar. Né? Mas para que serve o Future Continuous? Basicamente, esse tempo verbal expressa uma ação que estará ocorrendo em determinado tempo futuro. Né? Então, Jane will be waiting for you. Jack will be studying until tomorrow. Né? E qual que é a formação do Future Continuous? Ele é formado com o verbo auxiliar will, né, que para formar o future, mais o verbo to be, como todo tempo verbal continuous precisa de um verbo to be, e o verbo principal ali vai aparecer com o ing no final. Já o Future Perfect vai ser empregado para indicar ações que estarão concluídas em determinado tempo futuro. Então, eu vou falar de alguma coisa que lá no futuro já vai estar concluída. Não vai estar ocorrendo ainda, já vai estar concluída. Como todo tempo verbal perfect, ele é formado com o auxiliar have aí, né, para formar o tempo perfect. He will have retired until 2022. I will have finished my course by January. Então, né, o Future Perfect é conjugado da seguinte forma. Verbo auxiliar will, mais o verbo have, né, pode estar na negativa ou afirmativa, mais o verbo principal no past participle. Né? Se for um verbo regular, o past participle vai funcionar com o ed no final. Se for um verbo irregular e você não lembrar qual é a forma do verbo irregular no past participle, é bom sempre consultar a listinha de verbos irregulares. Bem, falamos até agora de futuros formados com will, né? O Simple Future formados com will. Mas existe também uma forma de falar do futuro usando o going to. É o chamado immediate future. Né? Nesse caso, para usos do going to e para expressar futuros, a gente usa para expressar que algo já foi decidido para fazer no futuro. Enquanto no will eu falo de coisas incertas, né? O uso do going to é para falar de algo que já foi decidido fazer. Também para expressar uma ação futura que será decorrente de uma ação do presente. Ou seja, eu tenho alguma evidência de alguma coisa hoje que vai acarretar num futuro próximo. It is going to rain. What are you going to do tonight? I am not going to talk to her. Então, o going to ele é formado por um verbo to be no presente, pode estar na afirmativa ou na negativa, mais o going to, né, seguido pelo verbo principal no infinitivo. Então, nesse caso, o verbo principal ele aparece ali sem conjugação. Bem, é isso, o uso do Simple Future com o will e o going to. Espero que eu tenha esclarecido aí alguma dúvida que você tenha a respeito desse tempo verbal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye, guys!
Bye.